Olá, eu sou o professor Alexandre Teixeira e esta é a nossa disciplina de Direito Internacional Privado. Vamos colocar a vinheta? Muito bom estar com vocês aqui para começarmos então a discussão do Direito Internacional Privado. Nesta aula, que é a aula da unidade de ensino 1, nós falaremos sobre a introdução ao direito internacional privado e a condição jurídica de estrangeiro. Nesse caminho, estaremos abordando as noções preliminares do DIPRE, eu vou chamar de DIPRE daqui para frente, tá? Me deem essa vênia. Alguns chamam de DIP, outros chamam de DPR. O professor vai tratar na disciplina como DIPRE. Tá? Vamos falar também sobre as fontes do DIPRE, os critérios de nacionalidade e requisitos para naturalização, a condição jurídica de estrangeiro no Brasil. Não é novidade a importância que o DIPRE tem para o contexto atual. Num mundo globalizado, onde as fronteiras diminuíram, a velocidade das pessoas e dos fluxos de bens aumentou de forma considerável. E com isso aumenta-se também as relações jurídicas, trazendo novos desafios e novos litígios que envolvam mais de uma jurisdição, mais de um ordenamento jurídico, mais de uma norma, né, para que a gente possa solucionar o conflito. Ao final dessa aula, então, você vai ter que ser capaz de discutir dialogicamente os principais institutos e conceitos do DIPRE e compreender a condição jurídica de estrangeiro no Brasil. Bom, o DIPRE é um ramo do direito que regula questões particulares, de pessoas físicas ou jurídicas. E essas questões têm uma característica, elas extrapolam a fronteira jurisdicional de um Estado, a fronteira física de um Estado. Né? E, na verdade, o DIPRE vai fazer o quê? Vai analisar nesse caminho, vai buscar a norma material que deve ser aplicada numa determinada litígio, determinada lide. Né? Na verdade, o DIPRE não tem direito material por si só. Por isso, ele é considerado um sobredireito. Ele é um direito indicativo. Ele vai indicar, vai iluminar o caminho para que se resolva um conflito de jurisdição, né? E nesse caminho ele vai indicar a norma material a ser usada. Ele mesmo não contém normas materiais. Né? Na verdade, se faz necessário sistematizar regras que devem levar às soluções das relações jurídicas que envolvam elementos de transnacionalidade. A gente chama também de estranhidade, como você vai encontrar no nosso material hospedado na plataforma. Cada Estado tem a liberdade para dizer, então, como vai tratar essas questões. O que queremos dizer aqui é que não existe nenhum Estado que tem soberania e competência plena em matéria de DIPRE. Né? O Brasil não pode, por exemplo, se avocar o direito de fazer uma mega convenção internacional que vai dizer todas as regras que todas as outras jurisdições têm que observar para resolver problemas que tenham elemento de estranhidade. Isso não é possível. Né? Podemos até fazer um tratado bilateral com alguma outra jurisdição, um tratado multilateral que envolva mais de duas jurisdições, que vai valer só para quem se vincular a esse documento jurídico. Na verdade, o direito internacional público, já fazendo uma comparação, ele vincula sim estados e organizações internacionais, que são exatamente, né, aqueles entes que possuem a personalidade jurídica de direito internacional. São os entes que participam da construção do direito internacional. Quem produz direito internacional público são os estados e as organizações internacionais, mais recentemente reconhecidas também como pessoas jurídicas de direito internacional. Né? E o foco desse direito está no padronizar comportamento que esses entes
possuem personalidade jurídica de direito internacional, devem observar nas suas relações internacionais. Né? Então, busca realmente a produção de normas materiais que vão guiar os comportamentos para a produção de armas, vão guiar os comportamentos para a utilização da internet, vão guiar comportamentos para algumas negociações em blocos, vão guiar comportamentos diversos que devem ser observados para aquelas pessoas jurídicas de direito internacional que se vincularem a esses instrumentos. Tá? As pessoas físicas ou jurídicas não são pessoas de personalidade jurídica em direito internacional, não possuem personalidade jurídica, né? Não participam do processo de produção do direito internacional. A gente majoritário diz isso, apesar de alguns internacionalistas acreditarem que a pessoa física pode ser sujeito de direito internacional, principalmente nas questões relacionadas a direitos humanos. Isso não é pacífico na doutrina atualmente. Né? E uma coisa interessante que o direito internacional faz para o DIPRE é a produção de tratados que vão, sim, servir e vão servir para que surjam as regras de direito internacional privado que vão orientar, então, a solução desses litígios. Muitas regras advêm de tratados, né, de convenções, de acordos internacionais que são feitos de forma bilateral ou multilateral. Bom, quando nós falamos do desenvolvimento histórico do direito internacional privado, a gente tem que pensar no seguinte: o DIPRE não foi criação de legisladores, não existiu uma comissão internacional formada por estados para fazer normas de direito internacional privado e essas normas vieram sendo produzidas pelo tempo. Não. Né? Os parlamentos nacionais, na verdade, também não se encarregaram de fazer normas gerais de direito internacional privado. É fruto da prática, né, de conceitos, de discussões intensas que foram sendo realizadas desde a antiguidade romana. Né? E houve um momento na história que ocorreram, então, o surgimento das escolas estatutárias, que foi muito importante para o surgimento do direito internacional privado. Basicamente, esse movimento começou com a criação, o surgimento do municipalismo. Né? Quando você estuda direito internacional, você vai em muitos documentos ler municipal law, por exemplo, lei municipal. Quando no direito internacional público você está se referindo a municipal law, na verdade você está se referindo a um ordenamento jurídico estatal específico. Tá? Uma lei municipal que dentro da nossa linguística pode nos levar ao erro de achar que estamos falando de leis municipais, mas na verdade é de leis dos ordenamentos jurídicos estatais. Então esse movimento começou com o surgimento do comércio internacional, do fluxo de mercadorias e bens entre as fronteiras. Lembrando que as fronteiras, na verdade, o território como evidência de soberania só surgiu depois de 1648, com a Paz de Westfália. A partir dali, então, a fronteira a fronteira física, territorial, passou a ser evidência de soberania daquele Estado que ocupava aquela porção do espaço. Né? Então, a partir daí, nós podemos falar então, em surgimento de soberania. E aí surgiu, então, o fluxo de mercadorias e pessoas, de uma soberania para outra. E achou-se, então, a necessidade de se criar modelos especiais que pudessem fazer frente a controvérsias que surgiam nesses fluxos, né? Na mercadoria, uma pessoa sair de um determinado local e parar em outra jurisdição. Alguma questão relacionada à compra, ao pagamento. E aí surgiram-se, então, o que nós chamamos de escolas estatutárias, né? Que foram muito importantes para a evolução do direito internacional privado. Eu não vou abordar cada uma aqui, que nós não temos esse tempo todo, mas fica o convite para que vocês leiam o nosso material, onde você vai ver a escola italiana, né, que falava sobre o estatuto pessoal, real e misto, lançou as noções iniciais da escolha de regras, que hoje nós temos até
o instituto mais avançado, que são as regras de conexão, né? A escola francesa, que teria, então, advogado pela supremacia das leis territoriais sobre as leis estrangeiras, a escola holandesa, que prescrevia que a territorialidade deveria ser o critério aplicado por excelência e a aplicação do direito estrangeiro se restringia aos direitos adquiridos em outro ordenamento. A escola alemã, né, não inovou nada, mas organizou, como é de praxe, os alemães serem organizados, né, a questão do domicílio, o estatuto pessoal, o lugar da coisa, o estatuto real, o lugar da celebração, o estatuto da forma, e por aí vai. Algumas autoridades, alguns pensadores, alguns ilustres formadores de doutrina podem ser citados. Joseph Story, uma contribuição muito grande, convido pela leitura, né? O Friedrich Karl von Savigny, esse é muito conhecido pelo pessoal do direito, muita parte da doutrina, muitos estudos jurídicos no nosso país cita então os ensinamentos de Savigny, né? Ele teve uma contribuição muito forte quando ele sintetizou as principais sedes da relação jurídica, dividindo, né, a lex domicílio como lei de domicílio, lei pessoal, a lex recitae, que era a lei do lugar, da situação da coisa, e por aí vai. Bom, aqui na América Latina nós tivemos alguns momentos, alguns documentos, a produção de algumas normas, né, que deram aí também uma contribuição para o surgimento e para a consolidação do direito internacional privado nas jurisdições aqui da América Latina. Eu citei aqui apenas 4 momentos, né, do Tratado de Lima, 1877, o Tratado de Montevidéu, o Código de Bustamante e algumas conferências que falavam sobre direito. Em caráter nacional, como grande figura, entre outros, né, mas eu fiz questão de citar, temos o baiano, pioneiro do direito internacional privado, Teixeira, meu parente, né, Teixeira de Freitas. E ele foi muito importante para a consolidação e para o surgimento do direito privado no Brasil. Bom, vamos rapidamente falar sobre as fontes. Como toda disciplina jurídica, né, nós temos fontes. Né? Existem algumas peculiaridades das fontes do direito internacional privado, eu vou falar durante a minha locução aqui, mas podemos considerar que as fontes do direito internacional privado se alinham com muitas fontes de outros ramos do direito. Sejam a lei, doutrina, costume, interno de jurisprudência e tratados e convenções. Tá? Elas podem ser internas ou nacionais, decorrem do próprio ordenamento jurídico pátrio, podem ser internacionais, que derivam de fontes externas, né? E pode considerar também a forma da fonte, como fontes escritas e fontes não escritas. Vamos falar inicialmente a lei como jurisprudência. Ela teve grande, digamos assim, o início de influenciar como fonte do direito internacional privado foi com a confecção do Código Napoleônico, né? Que estabeleceu regras sobre a aplicação de lei no espaço, estabeleceu regras sobre direito de estrangeiros, sobre competência jurisdicional e sobre fatos ocorridos no estrangeiro. O Brasil, então, ele se alinhou com um exemplo germânico e fez, então, uma lei de introdução ao Código Civil em 1916. Em 1942, essa lei foi substituída pela Lei de Introdução, né? Ambas contendo normas de direito intertemporal e direito internacional privado, e a nossa lei introdutória recebeu uma classificação especial e foi considerada lei reguladora das demais leis, aí apontando para o seu caráter de sobredireito, né? De lei realmente que ia guiar os passos, né, no caminho de solução de conflitos e controvérsias. Em relação aos tratados e convenções e acordos internacionais, cabe ressaltar que é uma fonte considerável de direito internacional privado, mas a gente não pode se ligar na denominação, né? O próprio direito dos tratados diz para que a gente não se importe, ou pelo menos não tenha muita relevância, o nome que se dá a um instrumento desse de direito internacional público, né? Pode ser tratado, acordo, convenção, né? E
para o direito dos tratados, o tratado é um acordo internacional concluído por escrito entre dois Estados e regido pelo direito internacional, que conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação. Então está dizendo mais ou menos a questão sobre matéria e forma. O nome, né, não tem tanta relevância. E servem como fontes de dívidas. Podem ser bilaterais, multilaterais, mesmo que não sejam ratificados pela jurisdição e vá usá-lo, ou vá usar como base, eles podem tranquilamente servir de norte, de rumo, de orientação para a resolução de conflitos relacionados ao direito internacional privado. O costume, que é a fonte por excelência do direito internacional público, né, de onde decorreram grandes e muitas convenções, principalmente relacionadas a direitos humanos, direito humanitário, né, trata-se nada mais nada menos do que a prática reiterada, né, feita por um determinado Estado, por uma determinada jurisdição, e reconhecida por uma opinião jurídica do próprio Estado sobre aquela prática. Além de praticar, né, o Estado tem que reconhecer que aquilo é uma prática jurídica regular, né? Aquilo é uma prática jurídica que afeta o comportamento daquele. Pode ser um Estado, podem ser dois, pode ser um grupo de Estados que estejam vinculados ao mesmo costume. Né? Um exemplo a gente sempre dá da Common Law. Os Estados da Common Law têm como costume a utilização das normas consuetudinárias, né, as normas costumeiras, e por aí vai. Vamos lá. Bom, os costumes verificam pertinência de aplicação da lei brasileira. Pelo costume, você pode verificar se é ou não pertinente aplicar determinada lei. Né? O costume pode servir como essa, digamos, essa força norteadora. Não são restritos apenas à esfera nacional. Podem vincular outros estados e até constituir tratados, como eu já expliquei anteriormente. E são fontes primárias do direito internacional público. E também figuram como importantes fontes do DIP. Tá? As jurisprudências são atos, então, de interpretação de tribunais na aplicação de direito, que acabam se tornando precedentes e acabam sendo utilizados, né, para girar o direito. Né? No Brasil, a jurisprudência sobre o DIP é tímida, mas cabe uma explicação. É tímida quando nós comparamos, né, o mesmo instituto com as questões de direito interno. Por exemplo, vamos pegar a jurisprudência sobre direito penal, a jurisprudência sobre direito tributário, sobre direito comercial. Vamos pegar a jurisprudência sobre direito civil. Quando nós compararmos a jurisprudência sobre esses ramos internos do direito e formos comparar com a de DIPRE, nós realmente chegaremos à conclusão que a de DIPRE é tímida. Não que não existam controvérsias e litígios. Claro, existe, mas em comparação com essas áreas do direito interno, fica covardia você comparar. Tá? O caso da Europa já é um pouco diferente. A Europa formada por uma quantidade razoável de países de pequena dimensão territorial, com fronteiras permeáveis. Então, muito mais fácil de você ter litígio envolvendo questões que contenham elementos de externalidade, né? Que se relacionem a fluxo de pessoas, capitais, de bens. Né? A Europa ainda mais com globalização, com a União Europeia, isso ficou mais fácil ainda de se perceber. A doutrina é uma fonte que tem uma relevância de muita importância para o direito internacional privado. Né? Em nenhum campo do direito a doutrina tem tanta relevância e desenvoltura como no direito internacional privado. Tá? Por quê? Porque, como não existe legislador de direito internacional privado, como não existem fontes construídas em parlamentos nacionais ou internacionais que sejam de aplicação geral, né, o que vai valer são as discussões sobre casos, sobre princípios, sobre institutos. Né? E aí a doutrina vai se valer de um papel tanto de intérprete como de guia para orientar, então, a consolidação do direito internacional privado nas diversas jurisdições do planeta.
E nesse caminho podem ocorrer, claro, conflitos, né, entre fontes, como em todas as áreas do direito ocorrem. E aí pode ser entre uma lei e um tratado, uma Constituição e um tratado, e entre tratados. Quando nós falamos, então, do conflito entre lei e tratado, nós vamos lembrar da questão do monismo, do dualismo, né, de Kelsen, que apregoava a necessidade de termos uma estrutura jurídica monista, que considerasse, então, as ordens nacionais, né, os ordenamentos jurídicos nacionais subordinados ao direito internacional por meio de uma norma, né, de uma norma fundamental do direito internacional, que seria a fonte irradiante de poder, né, e de inspiração para todos os ordenamentos jurídicos, e ao contrário disso que nós vemos hoje um dualismo, né, é a jurisdição nacional totalmente independente do direito da jurisdição internacional. O Estado hoje ele só se vincula a uma regra de direito internacional por meio de consentimento, não tem imposição. A questão da soberania do Estado é tratada como uma cláusula pétrea, a gente pode falar assim, ninguém mexe. Né? Vimos agora o problema da guerra da Ucrânia, né? Aquela divisão de poder lá da ONU, né? E a Rússia votando contra a própria resolução, né? Apesar de ser membro da Organização Internacional que fala sobre paz e segurança, votou contra a resolução que ia puni-la. Ninguém também vai, até no direito interno, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas demonstra essa questão do respeito ao valor soberano que o Estado tem. Então, quando existem esses conflitos entre internacional e nacional, tratado internacional e regra nacional, eles são resolvidos por mecanismos usuais de solução de controvérsias que nós utilizamos aqui mesmo. Ver se o que é lei especial, o que é lei geral, um vai revogar a outra, ver qual foi a editada primeira, né, se a lei posterior vai revogar a anterior, se versar sobre a mesma matéria, e desse jeito a gente vai resolvendo essas controvérsias. Quando falamos em Constituição, a gente não pode pensar que exista um tipo de conflito. O DIPRE está basicamente no nível abaixo da Constituição. Né? As normas, todas as normas conflituais do DIPRE, da Lei do Fora, estão vinculadas aos valores constitucionais, né? Vigorantes na ordem jurídica do Estado. Assim, a evidência prevalece desde o momento constitucional brasileiro sobre eventual norma estrangeira indicada. Então, não há o que se falar de conflito, digamos, de norma internacional ou de lei internacional com a nossa Constituição. Não há conflito de normas. E há, digamos, os conflitos entre tratados, né, podem existir. Né? No DIPRE, prevalece quando nós temos tratados divergentes, né, que falam, de repente, sobre a mesma matéria, mas falam de forma conflituosa, você vai considerar a norma mais favorável à pessoa que está litigando. Né? Ela deve favorecer a litigância. Bom, vamos falar rapidamente da nacionalidade. A nacionalidade tem duas vertentes, duas dimensões, né? Uma vertical e uma horizontal. A dimensão vertical é aquela que liga o indivíduo ao Estado, aquele vínculo que nós temos com o Estado. Nós pertencemos a um país, a uma nação, e temos um vínculo jurídico-político com esse Estado. Tá? E isso faz com que nós tenhamos uma série de obrigações. Isso é oriundo exatamente do contrato social, que um dia foi praticamente dentro das teorias de surgimento do Estado, foi assinado entre a sociedade e o Estado, a gente dava um pouquinho de liberdade e o Estado dava segurança para a gente. E é por aí que se interpreta esse vínculo político, jurídico entre cidadão nacional e o Estado. Né? Em troca, existe então a proteção diplomática, né, que estende ao indivíduo. Né? E, na verdade, a nacionalidade geralmente é definida como um vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado. Em outras palavras, é o elo da pessoa física com um determinado Estado. E tem a dimensão horizontal, que é mais vista pelo campo da sociologia. É aquela dimensão de pertencimento. Né? E o cidadão ele pertence a um grupo que
está dentro de um determinado território, então ele tem o pertencimento naquela nação. Tá? Pela Declaração Universal de Direitos Humanos, a nacionalidade é um direito humano. Vamos agora abordar um tema que muitas vezes causa confusão, né? A questão da nacionalidade e da cidadania. São tidos como conceitos idênticos, né? Mas são diferentes, né? A nacionalidade significa um vínculo jurídico que une e liga o indivíduo ao Estado. Já a cidadania representa um conteúdo adicional da nacionalidade, que é o de caráter político, que vai facultar a pessoa ter direitos políticos, como de votar e ser eleito, né? Coisa que o nacionalizado não possui, né? Então, a gente tem esse elemento a mais da nacionalidade para os brasileiros natos, esse vínculo político, né? Ou melhor, esse caráter político que faculta a pessoa a ter os direitos políticos. Tá bom? Para ser cidadão, basta viver na cidade, não fazendo sentido restringir o sentido para as atividades relacionadas às maiorias expressivas, representações pelo poder político. Vamos lá agora aos 2 critérios de atribuição de nacionalidade. Há momentos diversos, formas várias de se adquirir. Tem formas originárias, as formas derivadas. Vamos falar aqui primeiro das formas originárias mais comuns, né? Que são a ius solis, ou seja, o direito ao solo e o direito ao sangue, né? Que vinculam a aquisição de nacionalidade originária de uma pessoa a uma determinada jurisdição. Tá? Essa condição é uma condição que existe momentos de nascimento, né? E a derivada é posterior por pedido. Bom, vou falar rapidamente do que significa cada uma, né? O critério territorial para ius solis importa atribuir a nacionalidade originária àqueles que nascem no território, né? Esse critério é mais usualmente adotado por estados formados por imigrantes. Então, privilegia quem nasce no território, e o território tem uma dimensão que nós vamos falar no próximo slide específica. Tá? E os sanguíneos privilegia a linha genealógica, privilegia o sangue, a descendência, né? O vínculo familiar. Né? Esse critério torna mais atrativo para países de migração, com estratégia de evitar ou minimizar o esvaziamento. Um exemplo interessante da utilização do ius sanguinis é o que Portugal vinha fazendo, não sei se continua, mas incentivando a imigração de brasileiros com vínculo sanguíneo com portugueses. Né? Portugal está com problema de pirâmide, né? Pirâmide etária, a população de idosos muito grande, a faixa produtiva muito pequena, então isso causa problema para a economia. E incentiva-se a imigração de pessoas, principalmente com uma idade produtiva, né, para que possa, de alguma forma, melhorar essa questão de pirâmide etária. E tem um critério misto. Alguns países adotam, né, não se especificam apenas por um critério, adotam para uma situação um determinado critério, para outras situações um determinado critério para aquisição de nacionalidade originária. Bom, uma coisa que cabe falar é que a atribuição de nacionalidade é um ato de soberania. O Estado não está obrigado, tá, a atribuir nacionalidade originária ou derivada a ninguém. Ele cria as suas próprias regras diante do seu uso da soberania. Isso é uma tarefa que está na reserva de domínio do Estado. Ele não se vincula a nenhuma outra jurisdição, vai dizer que tipo de regra ele vai criar para a aquisição de soberania, né, originária ou derivada. A originária está na nossa Constituição e a derivada também, e nós vamos ver mais à frente quais são os critérios. Como eu falei antes, a adoção de território, quando se fala em nascer no território, né, implica, então, alguns espaços especiais. O mar territorial, as embarcações e aeronaves militares são consideradas território para efeito de nacionalidade, né? As embarcações mercantis e as aeronaves de bandeira brasileira que estejam em espaço sem soberania, ou em espaço aéreo internacional, mar territorial, em algumas situações, zona econômica exclusiva, né? Isso é o que se considera território para efeito de
atribuição de nacionalidade originária. O segundo critério, né, que a Constituição fala, é o artigo 12b. Nós tínhamos visto aqui o artigo 12A, que falava dos nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que em país estrangeiro, desde que não estejam a serviço de seu país. E agora, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do país. Então, funcionário público a serviço da República, tá? Federativa do país. Ou então, um funcionário contratado especificamente a serviço do Brasil no exterior. Os serviços diplomáticos, nesse caso, inclui também, quando você fala em serviços diplomáticos ou consulares, você está fazendo alusão àqueles brasileiros que estão trabalhando em organismos internacionais como o ONU, OEA, né? Eles também são passíveis de terem os seus filhos considerados brasileiros por esse critério. O último critério para avaliação da nacionalidade originária seria, então, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, mãe brasileira, desde que estejam registrados na repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá? E esse artigo foi emendado pela ASC 54 em 2007, ele era muito perverso. Vocês vão descobrir, ou já descobriram com a leitura do material, né, que agora colocou-se então a qualquer tempo, mas na verdade a EC de revisão em 94 não incluía a possibilidade de registros em repartição brasileira no exterior. Tá? Então, o que acontecia? Quando as pessoas nasciam, né, em países que o critério de aquisição originária de nacionalidade é o critério ius sanguinis, a verdade, esses filhos de brasileiros ficavam apátridas, né? Eles não podiam, né, ser registrados em repartição. Para se registrar tinha que vir ao Brasil e só receberiam nacionalidade se viessem ao Brasil. E até a maioridade e depois da maioridade por solicitação. Então ficou um pouco mais fácil agora. Bom, vamos falar então de naturalização. Tradicionalmente é um ato de soberania. E mais uma vez, naturalização, visto, né, é ato de soberania. O Brasil não tem, e nenhum Estado tem, obrigação de naturalizar ninguém e de dar visto para ninguém. Isso não é direito. Não é direito. E pode ser, digamos, solicitado, né, por canais jurídicos. Não está o Estado obrigado a conceder, mesmo quando o requerente preenche todos os requisitos. A Constituição fala exatamente isso. E diz também o seguinte, que existe um regime de igualdade. A lei não pode estabelecer diferença entre os brasileiros naturalizados e os brasileiros natos, com exceção daquilo que a lei prevê, né? E aqui tem algumas exceções, principalmente em relação à assunção de cargos públicos, né? São privativos de brasileiros natos cargos de presidente da República, de presidente da Câmara, né, quanto à possibilidade de extradição, quanto ao exercício da função de conselheiro da Justiça, quanto à propriedade de empresas jornalísticas de radiodifusão. Então, tem essas especificidades que são, digamos, não podem ser especificamente exercidos por brasileiros naturalizados, somente pelos natos. Né? Bom, a perda da nacionalidade. Como é que se perde a nacionalidade brasileira? O artigo 12, no seu parágrafo 4, diz o seguinte, na sua versão original: será declarada a perda da nacionalidade brasileira o que tiver, cancelado por sentença judicial, tá? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tá? Somente os brasileiros naturalizados podem perder a nacionalidade por questão de sentença judicial. E mesmo assim, essa perda deve ser feita por um processo, ou seja, para os naturalizados, a perda deve ser feita por um processo administrativo declaratório do Ministro da Justiça. A segunda ressalva tem por finalidade, né, uma outra ressalva, o brasileiro que adquirir, ou seja, a pessoa que adquirir outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira, exceto nos seguintes casos. Aí vem aqui
uma lista taxativa de reconhecimento de nacionalidade pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira do brasileiro residente. Então, o brasileiro fica, então, nesses casos, ele não fica só com a nacionalidade que ele adquiriu fora do Brasil, ele fica com ambas, né? Ele fica um binacional, digamos assim. Vamos lá. Asilo político. Vamos falar agora de asilo político. Asilo político está relacionado, né, também à soberania do Estado, né, e mais relacionado ainda com as normas de proteção internacional da pessoa humana. Né? Tanto o asilo territorial, quanto o asilo político, quanto o refúgio, né, eles estão relacionados às normas de proteção internacional da pessoa humana com algumas características peculiares de cada instituto, né? O asilo diplomático, acabei falando mal, asilo territorial, diplomático e refúgio. São os três institutos que, em grande modo, representam o asilo em sentido amplo. Uma diferença entre o asilo territorial e o asilo e o refúgio, no caso, diz o asilo político, as garantias que advêm da concessão desse instituto, elas começam a ficar válidas ao final do processo, ou seja, após o ato de concessão. Quando você vai falar em refúgio, enquanto tramita, o refúgio é uma situação especial, a gente vai ver na próxima, enquanto tramita um processo de refúgio, pedidos de expulsão ou extradição, de acordo com aquela pessoa que está, em relação à pessoa que está pedindo refúgio, eles são suspensos, até que seja realmente reconhecida, né, o estatuto de refugiado dessa pessoa, que ela tem que se enquadrar numa série de critérios, uma lista taxativa de critérios, né, de acordo com o direito de refugiados. Né, e quem controla praticamente isso, quem é a principal gestora dessa dinâmica de asilo no planeta é o Alto Comissariado das Nações Unidas. Né? Bom, a lei de migração que está em vigor, entrou em vigor agora em 2017, ela não mudou, então, os fundamentos do asilo político. Continua, então, o artigo 27 tratando do tema, dizendo que o asilo político é um ato discricionário, pode ser diplomático ou territorial, otorgado com instrumento de proteção à pessoa humana. Tá? Regulamento, então, vamos ver aqui como é que se faz. Ainda tem o 28 da mesma lei de imigração que fala que o Brasil não concede asilo político a qualquer pessoa que tenha sido, então, tenha cometido, né, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou agressão, nos termos do Estatuto de Roma. Aqui está o cometimento do crime, entendeu? Então não significa que a pessoa já foi condenada, porque pode ser o caso de uma pessoa que esteja sendo solicitada a uma determinada jurisdição e seja parte do Estatuto de Roma, e ela, para fugir do processo, ela foge para o Brasil. E o Brasil não vai conceder. Se houver alguma suspeita, ou houver alguma requisição do Tribunal Penal Internacional, para que essa pessoa seja, digamos, processada para se verificar o cometimento de um desses crimes. Tá bom? Bom, rapidamente, o asilo diplomático, ele é aquele asilo que, quando solicitado no exterior, as legações, navios de guerra, acampamentos ou aeronaves militares, o cara chega lá, entra no navio, eu quero pedir asilo diplomático. Né? Ou então chega na embaixada, eu quero pedir asilo diplomático. Tem muito filme de espionagem, né? Guerra Fria, né? Um fugindo para a embaixada do outro. E o asilo territorial é quando solicitado em qualquer ponto do território nacional, perante uma unidade da Polícia Federal ou representação regional do MRE. A pessoa entrou ilegal ou não no país, então vem passear, né? Cubano, com as Olimpíadas, vai lá e pede, né? Pede asilo diplomático e não foi atendido, foi devolvido. Vamos lá então. O asilo diplomático consiste na proteção ofertada pelo Estado brasileiro e na condição do asilado, estritamente até o território nacional,
em consonância com o dispositivo, né? Então, o asilo é aceito e a pessoa vem de onde ela pediu e é transportada para o território nacional às custas do Brasil e sob a proteção jurídica nossa. Bom, o territorial também é um ato discricionário, a pessoa pode pedir, o Brasil pode não aceitar. Bom, o refúgio. O refúgio é uma das vertentes também da proteção da pessoa humana, né? E aí, os motivos eles são mais específicos, né? Motivo de raça, religião, perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, né? Grupo social, opiniões políticas, né? Normalmente, a gente vê muito fluxo de refugiados em situação de conflitos armados, pessoas fugindo, né? De uma determinada jurisdição que está sendo atacada por uma outra, por meio de um conflito armado. Ou então, determinado partido político, né, de uma outra orientação política, assume o poder, já com a promessa de perseguir os nacionais que sejam relacionados ao partido de oposição, e aí cria-se um movimento de refugiados. Grandes exemplos nós temos para falar aqui sobre isso é o afluxo de haitianos ao Brasil, né, há pouco tempo atrás, e um grande afluxo de venezuelanos também fugindo do regime de Nicolás Maduro. Foi até montado uma operação especial chamada Operação Acolhida para acolher esse pessoal na fronteira com a Venezuela. Bom, o conceito ampliado de refugiado engloba também a condição de refúgio de um indivíduo que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade. Então, violação de direitos humanos também entra no rol, né, daquela perseguição política, religiosa, né? E existe aqui no país o Comitê Nacional dos Refugiados. Vamos passar rápido. O refugiado, então, ele recebe uma autorização provisória de residência, importante saber. Ele tem, até que o seu processo seja julgado, né, e seja atribuído, então, o status de refugiado, ele tem a possibilidade de, com essa autorização de residência, expedir carteira de trabalho, inclusão em cadastro de pessoa física e abrir conta em banco, né? Para poder ter o quê? Trabalho, poder prover o seu sustento. O ingresso irregular no território não vai se constituir impedimento para a solicitação e reconhecimento da condição de refugiado e aplicação dos mecanismos de proteção da pessoa refugiada, tá bom? Bom, vou falar agora rapidamente visto. Visto, na verdade, não é direito subjetivo de imigração. O visto é uma expectativa de direito, é uma concessão de qualquer ordenamento jurídico, né? Ele que diz se pode ou não pode, quem entra e quem não entra, usando o seu direito de soberania. Tá? Então, é um direito subjetivo de ingresso. Tá bom? E o Estado tem a liberdade para controlar. Né? Nos termos do artigo 7, os vistos brasileiros devem ser emitidos pelas repartições competentes no exterior ou aqui no Brasil também. Ou melhor, o visto para pessoas internacionais que querem vir para cá. Aí nas repartições do exterior. Estou me lembrando aqui, quando eu peguei um visto, estava no Haiti para poder ir para os Estados Unidos. Né? E fui numa embaixada brasileira pegar esse visto, passaporte. Eles fizeram contato com a embaixada americana, e foi porque tinha que tirar um passaporte. Foi um rolo, cara. Caramba. Mas, na verdade, o visto brasileiro é concedido no exterior. Para as pessoas que como o visto americano é concedido aqui, lá para quem quer passear na Disney, por exemplo. Né? Bom, aqui tem algumas diferenças das duas leis, do Estatuto do Estrangeiro e da Lei de Imigração. Né? Os vistos passaram a ser apenas de visita temporária, a autorização de residência substituiu o visto permanente, de cortesia manteve, o oficial manteve, o diplomático também manteve. Tá? O visto de visita é sem intenção de estabelecer residência, é um visto normal para vir visitar o país. Não pode, com esse visto, exercer nenhuma atividade remunerada, mas pode ganhar diária, se estiver vindo, né, a serviço de algum país estrangeiro, fazendo alguma missão, alguma tarefa, pode tranquilamente ganhar diária, vida de custo, colabora, etc. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que vem ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado. O visto temporário
ele tem que ter as finalidades elencadas aqui: pesquisa, ensino, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo e as diversas situações que eu sugiro que vocês deem uma olhada depois. Bom, o visto permanente, que era previsto no Estatuto do Estrangeiro, hoje então virou autorização de residência e segue o que consta no artigo 30 da Lei de Imigração. E aqui a residência poderá ser autorizada mediante registro do imigrante, ou residente fronteiriço, ou visitante que se enquadre nas seguintes hipóteses. A residência tenha como finalidade, tem em relação à residência, tratamento de saúde, acolhida humanitária, trabalho, férias, pesquisa, ensino, blá blá blá. Tá? Em relação à pessoa, a pessoa tem que ser beneficiária de tratada em matéria de residência e de circulação, detentora de ofertas de trabalho, não pode vir com esse visto para procurar trabalho, tem que ter, né? Tenha possuído a nacionalidade brasileira e não quer, ou não reúna os requisitos para readquiri-la, seja beneficiário de estatuto de refúgio, de asilo de proteção ou apátrida. Então tem essas várias situações previstas no item 2 do artigo 30. E outras hipóteses definidas em regulamento também. Né? Aí não se considera a autorização para a residência de pessoa condenada criminalmente no Brasil e no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados os casos que a conduta caracteriza infração de menor potencial ofensivo, a pessoa se enquadra nas hipóteses previstas aqui dessa lei, que eu não vou ler agora, para dar muito trabalho e eles não têm tempo. Vamos lá. O nosso tempo está quase estourando. Mas depois vocês dêem uma olhada lá, tá? Nos artigos B, C e I do inciso 1, a linha A, do inciso 2, do caput desse artigo. Tá bom? Tá no caput. A residência poderá ser autorizada mediante registro ao migrante, não é fronteiriço. O disposto não obsta a progressão do regime e por aí vai. Vamos lá. Agora vamos falar rapidamente da saída compulsória do estrangeiro. Né? O primeiro caso relacionado à saída compulsória está relacionado à extradição. A extradição é um processo no qual o Estado atende o pedido de outro Estado, né, para que remeta-lhe uma pessoa processada e condenada para ser punida ou ser julgada. Né? Remetendo a pessoa processada no país solicitante por crime punido na legislação de ambos os países. Tem que ter essas características. Tá? Não se extraditando, via de regra, nacional do país solicitado, esse instituto é Instituto do Direito Penal Internacional e Direito Processual Internacional. Significa o seguinte, o brasileiro não vai ser extraditado, é vedado. O brasileiro não pode ser extraditado para cumprir pena em lugar nenhum. Mas um outro nacional, que tem a dupla nacionalidade, por exemplo, ele pode ser extraditado se ele cometeu o crime para ser processado e julgado na jurisdição que está pedindo, mas esse crime tem que ser tem que estar previsto nas duas jurisdições. A expulsão, processo pelo qual um país expele do seu território estrangeiro residente em razão de crime ou de comportamento nocivo aos interesses nacionais, ficando vedado o retorno. O camarada vem aqui, faz uma besteira, né? Acho que teve um caso de expulsão durante as Olimpíadas, do cara que fez, um americano que fez lá uma galhofa, falando que tinha sido assaltado e criou quase um incidente internacional. Não me recordo, mas acho que aquele camarada foi expulso. Ele vira persona não grata, não volta mais aqui. Tá? Vira uma pessoa que virou um pária para o nosso país. Infelizmente é assim. Aí não pode dar mole, pode cometer crime nem fazer um comportamento que seja nocivo à nossa jurisdição. E lá nos Estados Unidos é pior ainda. Né? E outras jurisdições são piores ainda. Se a gente fizer, até consequências jurídico-penais a gente pode sofrer. Dependendo aqui também, né? Se o cara cometer um crime, ele pode tranquilamente ser preso aqui. Deve ser preso aqui. Bom, a deportação é o processo de devolução do estrangeiro que aqui chega ou permanece regularmente para o país de sua nacionalidade. A remoção se dá por prática ocorrida após a chegada e a fixação. A deportação se origina exclusivamente da sua entrada ou estadia. O cara entrou sem visto, o visto não está bom, entrou por uma fronteira e não foi para aí, e é descoberto pela imigração, e aí tem que voltar.
E tem o último aqui, que é repatriação. Corresponde à deportação, né? Deverá ser repatriado que, dentro do prazo de 6 meses contada a data do seu desembarque, apresentar sintomas ou manifestações de doenças especificadas no artigo 4 desta norma, a critério da autoridade sanitária. Tá? A lei de imigração refere-se à repatriação no artigo 49, medida administrativa de devolução ao país de procedência, né? E impedimento de ingresso. E a transferência do condenado, também que está na lei de imigração, permite transferência de estrangeiro condenado para que o mesmo cumpra a pena. Olha a diferença entre a transferência de condenado e a transferência por extradição, o cara ser processado ainda. Né? E aqui já condenado, mesmo cumprir pena em seu estado de nacionalidade e residência. Essa medida é uma forma de colaboração e está inserida no capítulo que versa sobre colaboração na lei da migração. Bom, a gente aqui chega ao final desta primeira aula da unidade de ensino 1. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente encerra a aula, mas a gente não encerra a nossa disponibilidade para os questionamentos, as dúvidas que possam surgir, ou até mesmo para discussões relacionadas a pedidos de aprofundamento nessa disciplina. Eu me lembro que quando eu fui aluno da UERJ, as duas matérias que eu adorava eram Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Eu tentei aprofundar muito nessas duas matérias. E sei que é uma disciplina que gera, pelo menos em aquelas pessoas que tentam aí fazer litigância na esfera internacional, né, militância jurídica como advogado, ou até mesmo fazer carreira internacional, se aproveitando do direito internacional público, isso gera uma simpatia muito grande. Espero que tenha gerado isso em vocês. Espero vocês para assistir aí, dar um clique na próxima aula, que já deve estar à disposição. Eu agradeço aqui a paciência e a gente, então, volta, né, na próxima aula. Um grande abraço.